Quem me acompanha no canal no YouTube já me ouviu dizer por mais de uma vez que o que serve de base e sustentação para um governo é a economia. Se a economia vai bem, o governo vai bem. Se a economia vai mal, o governo vai mal. E por que que a economia é fundamental? É porque é através dela que o governo pode implementar os seus projetos. Infraestrutura, segurança, saúde, educação, meio ambiente, moradia, projetos sociais. Sem isso, com uma economia capenga e andando de lado, tudo fica comprometido negativamente falando. E aí, o governo passa a não mais ser estável, ter firmeza e adesão da classe política. E por que que eu estou falando isso, minha amiga e meu amigo? Todos sabemos que em apenas um ano de governo Lula, a nossa economia está em frangalhos, arruinada. Em apenas um ano de governo Lula, ele conseguiu quebrar o Brasil. E isso é preocupante. Hoje nós temos dados que atestam que o governo Lula fechou o ano de 2023 com quase 240 bilhões de déficit, ou seja, dívida, sem dinheiro em caixa. Ao contrário de Bolsonaro, que fechou 2022 com superávit de quase 60 bilhões em caixas. Isso é bom, dinheiro sobrando. Agora, senhoras e senhores, o que a gente está vendo é lamentável, é preocupante e nos leva a acreditar que esse governo talvez não chegue ao final dos 4 anos. A economia vai mal, não tem maioria no Congresso, não tem apoio popular, e a prova mais clara disso é um pequeno detalhe que veio a público no decorrer dessa semana. Uma pesquisa foi feita em Pernambuco e lá atestou que Lula perdeu 10% de aprovação popular junto àquela população. E vale lembrar que Pernambuco é um dos principais estados do Nordeste do Brasil, onde Lula sempre surfou e subjugou aquela população, o tratando equivocadamente e injustamente como o seu gado e aquela região como o seu curral. Se Pernambuco apresentou este número, outros estados também, se for pesquisado, apresentarão, ou seja, resultados negativos ao governo Lula e à pessoa do Lula. Então a situação é delicada, o Brasil segue na escuridão, falta Lula apoio popular, falta Lula apoio no Congresso, falta Lula um projeto crível que possa ser visto como capaz de ser colocado como realidade. Ou seja, é um governo que se encontra completamente perdido. Não mostrou para que veio. E todo o tempo que usa é para se vingar. Vingar dos adversários políticos, destruir aquilo que o governo passado fez, ainda que seja bom, ainda que esses feitos tenham sido bom para a população. É um governo que usou esse um ano para fazer maldades, disseminar notícias ruins e o ódio do bem. Um ano destruindo o que o outro governo fez e não apresentou absolutamente nada de novo. Basta ver que a transposição das águas do Rio São Francisco, que foi concluída no governo Bolsonaro para
levar dignidade e melhor qualidade de vida para o povo nordestino, sob a alegação de que estava fazendo algumas manutenções nas comportas, a transposição foi suspensa. Um ano após o início do governo e o anúncio desse reparo, a transposição continua interrompida. E o que a gente está vendo? A volta dos carros-pipas. A máfia dos carros-pipas, como forma de abastecer a população nordestina. O Bolsa Família, que Lula tanto se escudou, resolveu cortar 8.400.000 pessoas do Bolsa Família, sendo que a maioria delas é do Nordeste. Famílias e do Nordeste. A gente tem visto o corte do Vale Gás, mas ao mesmo tempo que ele corta daqui, corta de lá, corta de cá, de forma a prejudicar o povo brasileiro, de forma especial os mais pobres e, sobretudo, os nordestinos, não falta dinheiro para a classe artística e para a imprensa, para falar bem do Lula, de forma mentirosa. Só para a classe artística, minha amiga e meu amigo, através da Lei Rouanet, foi disponibilizado 16 bilhões e 300 milhões de reais. Talvez é por isso que falta dinheiro para a transposição do Rio São Francisco, para o Bolsa Família e para tantos outros benefícios para o povo. Por quê? Lula precisa de dinheiro para ver essa gente falando bem dele. O povo, nessas horas, não soma. O mais importante para Lula é a imprensa, é a mídia, é a classe artística. E para Lula, o povo que se lasque. E ainda a gente tem a infelicidade de ver e ouvir alguns nordestinos que são subjugados, tratados por Lula como cidadão de quinta categoria, o chamar de painho, voinho, pai dos pobres. Fato é que, minha amiga e meu amigo, a começar assim, a continuar assim, ou melhor dizendo, acredite, o governo Lula não chegará ao final do mandato. Existe uma ferramenta legal chamada impeachment, e para isso, Lula deu todas as razões para que ela seja sacada e usada. E não é só as razões alencadas, e não é só as razões que eu mencionei que vai proporcionar que Lula seja impeachmentado. Já existe fartas denúncias de corrupção nesse governo praticada por ministros que Lula faz vista grossa. E se faz vista grossa, é cúmplice, é participante. Se não pela ação, pela omissão. Para que o Brasil possa ir verdadeiramente para frente e para o alto, é preciso deixar esse governo nefasto do Lula para trás. O Brasil não merece tipos assim. O Brasil precisa sair desse atoleiro em que se encontra, dessa lama em que se encontra patinando há um ano, nesse um ano de desgoverno Lula. Que Deus queira que algo possa acontecer sob a luz da legalidade para expulsá-lo do comando dessa nação. Porque ele não reúne as condições morais, não tem dignidade, capacidade para administrar e liderar o nosso povo. Já deu o que tinha que dar. Um ano de sofrimento é muito. Espero que a classe política desperte para a realidade e veja que esse senhor já deu motivos de sobra para tomar um pé na bunda. Minha amiga e meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo. Se inscrevam no meu canal no YouTube, Cabo Elson.